Salve, salve galera, gremista. Bem, faz muito tempo que eu não coloco um vídeo aí, mas este do Renato aí, que eu previ todos os passos e o tipo de técnico que ele era desde 2018, 2019 e os vídeos estão aí para provar. Se alguém tiver interesse, que procure os vídeos anteriores. Como eu falei, o Renato não sabia e provavelmente ainda não sabe nada de táticas, de, de estratégias, nunca soube e sempre o Grêmio ganhou, como eu falava anteriormente, por causa dos jogadores. Individualmente sempre tinham jogadores formados, com capacidade de decidir jogos. E era exatamente isso que acontecia, porque o time treinado e formado foi o time do Roger. Ele só pegou o trabalho pronto e claramente colocou algumas coisas dele, mas os créditos dele eu não acredito que deveriam ser todos dele. Os créditos dos campeonatos de Libertadores, Copa do Brasil e outras coisas, os créditos devem ser dados mais ao Roger, que foi o técnico que colocou aquele time junto, que fez o time ser articulado e treinado daquela maneira. E de lá em diante o Renato fez algumas modificações, ganhou os títulos, tem alguns méritos, lógico, de como ele lidar com os jogadores e tudo, mas do ponto de vista técnico, de entender do jogo, de leitura de jogo, de usar uma formação diferente, um esquema tático diferente, ele não sabe nada. Isso foi provado depois. E quando os jogadores começaram a sair, ele começou a ter vários problemas e não sabia modificar o time. Então, na minha opinião, em 2017 fomos campeões da Libertadores. Eu acho, na minha opinião, sempre foi que o Grêmio deveria ter ganhado em 2018 também e deveria ter ganhado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ou um ou outro em 2018. Apesar do elenco não ser um elenco muito forte, mas o primeiro time do Grêmio em 2017 e 2018 era muito forte. Em 2017, claramente o melhor do país. Em 2018, se não o melhor, era o segundo melhor. Teria como ganhar, porque nem sempre o melhor mesmo ganha. Mas foi isso que aconteceu. E depois de lá só foi para baixo, só caiu. O 5-0 é lógico, eu já tinha previsto aquilo, porque não o 5-0, mas a derrota para o Flamengo, porque o Flamengo era um time muito bem treinado e o técnico sabia o que fazia. E de lá e depois tomou outro nó tático do Cuca. Na verdade, o Renato teve alguns técnicos que sempre ganhavam do Grêmio. Carille, o Renato não sabia como desbloquear aquilo e sempre falava, porque o time destruir é mais fácil. Sim, é mais fácil, mas se você não tem a competência de saber usar a estratégia de seu time contra outra estratégia, o problema não é do time, do outro time, isso é só estratégia de game, de jogo. O problema é seu, é você que é um incompetente. Não fale dos outros, fale de você. E é sempre que isso aconteceu com o Renato, ele só falava de todos. Como eu falava o problema, os torcedores do Grêmio e muita gente acreditava que o problema era o time do Grêmio. Talento a gente tinha muitos. Tanto é que eles foram vendidos e provaram em si que eles eram talentosos. Mas o problema do Grêmio era o técnico. A razão pela qual o Grêmio não ganhou mais e deveria ter ganhado era por causa do técnico, que ele é limitado e sempre foi confortável com um título. Se ele ganhou um título por ano, ele estava satisfeito. E um clube de futebol tem que ser como uma empresa. Ganhamos hoje, muito bom. Qual que é o próximo objetivo? Ganhar o ano que vem também. E ganhar mais um título sem ser esse que a gente ganhou. A gente tem que manter esse título e ganhar outro. E assim vai. Se você não tem essa ambição, você nunca vai ganhar, e foi o que aconteceu. Ele se dava satisfeito e falava mil maravilhas de ganhar um campeonato gaúcho, enquanto o projeto do clube deveria ser de desenvolver os jogadores novos neste campeonato gaúcho, que não vale absolutamente nada. Ganhar ou perder o gauchão não vale nada. Ganharam muitos por 3, 4 anos seguidos e o que adiantou? O Grêmio está na segunda divisão. Parte disso por causa dos 150, 200 milhões de investimentos em jogadores errados que o Renato escolheu. E quando ele sempre falava, me dá os 200 milhões, eu sempre falava, pode dar os 200 milhões para ele que ele não vai fazer nada. E como eu falei para muitos amigos na época que a gente conversava de futebol, eu falei, quando o Renato for para o Flamengo, eu falei para todos os torcedores do Flamengo que eu conheci, se o Renato for para o Flamengo, não vão ganhar nada.
Não vão ganhar nada. Porque na hora que ganham dos times médios, por causa dos jogadores, não por causa dele, não por causa das habilidades táticas, técnicas, de modificar, de alterar o time, de saber fazer coisas. Não, é por causa dos jogadores. E quando os jogadores enfrentam um time bem montado com uma estratégia melhor, eles sofrem. Aconteceu isso no Grêmio. Não seria novidade se acontecesse no Flamengo. E o que aconteceu? Exatamente o que eu disse. E os amigos que eu tenho, o pessoal que eu converso, que são torcedores do Flamengo, eles não acreditavam. Aí depois, e não é que eu queira provar que eu estava certo ou errado. Para mim não faz diferença, porque o meu clube é o Grêmio. Eu só queria que tivéssemos um técnico melhor, que fosse capaz de não ficar satisfeito com um título e que fosse capaz de extrair o máximo dos jogadores, o que o Renato não fez, nunca vai fazer, porque ele é incompetente. Como técnico de futebol, como jogador for grande, a personalidade dele, fantástica, adoro. Mas como técnico de futebol, jamais quero ver ele no Grêmio de novo. Ele não merece, e o tanto de outras coisas negativas que ele causou para o time, inclusive caindo para a segunda divisão, foi culpa dele. Parte da culpa é totalmente dele, com o elenco dele. E até hoje estamos sofrendo com isso, mas temos que falar também que não é só dele, do presidente, que foi conivente com todas as idiotices que ele fez também. Então, é isso que eu te falo. Renato, como técnico, o Renato de verdade apareceu em 2019, 2020. E o Renato de 2021 no Flamengo era o Renato que eu já conhecia desde 2018, desde 2019. A vocês, um abraço. Falamos da próxima vez, porque tem muita coisa para falar desse time do Grêmio.